RFI Convida. Stefan Rosenbaum. No RFI Convida de hoje, o bate-papo é com Tânia Prado, diretora-presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado de São Paulo, que é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Segurança Pública na Universidade Jean Moulin, em Lyon, aqui na França, e já presidiu inquéritos de várias operações da Polícia Federal. Esqueci alguma coisa, Tânia? É isso mesmo. Tudo bem? Tudo jóia. Tânia, obrigado por conversar aqui com a RFI. Primeira pergunta, né? A gente, daqui a alguns dias, poucas semanas, teremos um novo governo no Brasil. Eu queria saber qual é o sentimento hoje dos policiais federais e do sindicato dos policiais federais com essa chegada de um novo governo. Qual é a expectativa e o que isso pode mudar ou não para os policiais federais no Brasil? De fato, em janeiro, né, começa uma nova história e um novo capítulo na segurança pública e no contexto nacional. Nós realmente fomos surpreendidos com a aceitação do convite do juiz Sérgio Moro, que até então era um dos pilares da própria Operação Lava Jato, e foi realmente uma novidade que foi bem recebida pelos nossos colegas, na medida em que ele é uma pessoa que conhece bem os problemas que levaram à corrupção, a forma como aquele mecanismo estava instalado ali no nosso país. E esse conhecimento dele, levado ao poder executivo, pode abrir grandes possibilidades ali, novas frentes dentro das próprias investigações e da segurança pública como um todo. Então, o que chama a atenção ali, primeiramente, que o presidente eleito, ele delegou ao Sérgio Moro as decisões, como ministro da Justiça, então ele traçará as diretrizes. Então, o que nós notamos, medidas muito importantes que ele já tem colocado ali como pauta, acompanhar o fluxo desse dinheiro sujo que passa pelos doleiros e vai para o exterior. Então, nós realmente, nas investigações, de um modo geral, há vários anos já observávamos isso, o papel do doleiro lavando dinheiro não só para os corruptos, mas também para aqueles que estavam tentando sonegar impostos e principalmente os traficantes de drogas. Então, esse dinheiro, ele se cruza. Então, embora muitas vezes alguns digam que, mas o juiz Sérgio Moro é especialista em crimes de colarinho branco, não necessariamente, porque a própria Lava Jato, ela brotou de uma investigação de lavagem do tráfico de drogas. Então, essas questões, elas se relacionam, né? Aquele clássico seguir o dinheiro, seguir as pessoas. Então, nós vemos com otimismo a escolha dele. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a nossa bandeira da autonomia da Polícia Federal. Porque não podemos basear a instituição somente em uma pessoa importante que esteja ocupando o cargo de ministro da Justiça. Afinal, nos últimos tempos, a Polícia Federal sofreu muito com cortes no seu orçamento, com ingerências ali, mudança de diretor-geral. Então, espera-se que seja feito um planejamento também a longo prazo para fortalecer a própria Polícia Federal. Porque no ano passado nós vimos aquela situação em que não tínhamos dinheiro nem para fazer a expedição do passaporte. E isso era apenas um dos problemas, né? Porque hoje nós temos uma questão muito séria da falta de efetivo. Então, a Polícia Federal parou de crescer num dado momento, e eu acredito seriamente que foi uma represália ali contra os trabalhos que a PF vinha fazendo. Não recebeu investimentos, não conseguiu fazer com que projetos importantes andassem, e aí a Polícia Federal ficou de mãos atadas, mas mesmo assim conseguiram, né, fazer tantas operações ali dentro. Essa questão da autonomia, e você falou agora da diretoria, né, da Polícia Federal, como é que funciona? É um cargo com uma nomeação? É o governo que nomeia? Como é que vocês podem lutar pela autonomia, tendo ainda, acredito eu, um cargo de chefia maior, que é o cargo maior dentro da Polícia Federal, como um cargo de nomeação do governo? Como é que funciona isso? Qual é a posição do sindicato? O que acontece é que, assim, o cargo de diretor-geral é um cargo de confiança. Então, ele deve ser um delegado de Polícia Federal posicionado na classe especial, então, que é o delegado mais antigo, né? E, na prática, o que acontece? Ele pode ser trocado a qualquer momento. Isso sempre foi uma preocupação muito grande, porque se, de repente, ele está ali investido daquela confiança do ministro da Justiça,
que por sua vez também tem a chancela ali da Casa Civil, porque ele não pode nomear qualquer pessoa sem aprovação do próprio governo. Então, se aquele diretor, ele trabalha realmente sob uma situação de insegurança, como que ele vai conseguir comandar e direcionar os esforços da instituição, da Polícia Federal, desagradando um governante? Então, isso realmente sempre foi um problema muito grande. Nós vimos recentemente o atual presidente da República sendo investigado naquele caso dos portos e havia uma pressão para que a investigação acabasse logo. O anterior diretor-geral dava declarações nesse sentido, de que deveria acabar logo. Então, o próprio diretor, por mais que seja uma pessoa de boa fé, a pressão que ele sofre, o risco dele correr, que ele corre de perder o cargo é muito grande. Então, deveria existir ali uma proteção, um mandato desse diretor-geral por 2 ou 3 anos, para que ele pudesse trabalhar sem essa ameaça de perder o cargo. E também com liberdade para nomear as pessoas, né, os superintendentes, que hoje ele não tem essa liberdade. Ele indica e se o ministro da Justiça concordar, atualmente é o ministro da Segurança Pública, mas futuramente volta a ser ministro da Justiça. Então, se o ministro concordar, se a Casa Civil concordar, aquelas pessoas são nomeadas. Mas nós já vimos na gestão do Leandro Daiello, o anterior diretor, que vetaram o nome do Dr. Menezes, que é um delegado lá de Minas Gerais, porque a Casa Civil não concordava com o nome dele. Então, realmente é uma coisa que concretamente dá uma grande diferença. O gestor, ele precisa ter a tranquilidade para planejar as próximas etapas ali, o que ele vai fazer, quanto que ele vai receber de verba e como ele vai investir. Se ele, de repente, passar por uma situação em que ele é pressionado para que ele diga a alguém que investiga, olha, esse caso aqui procura conduzir de tal jeito, ele pode até responder criminalmente. Então, por isso que, né, se espera sempre a nomeação de alguém idôneo e vem acontecendo isso. Mas o problema é que a PF fica sujeita a ingerências. Então, indiretamente, eles podem cortar recursos, não abrir concurso, e aí deixam um desfalque ali na instituição, ou às vezes até traçam prioridades. Eles falam assim, olha, a prioridade a partir de agora é a fronteira. Não que a fronteira não seja importante, mas você não pode cobrir uma situação e deixar outra área descoberta. Então, muitas vezes nós vemos capitais ali como Rio de Janeiro, São Paulo, com falta de gente. E isso reflete seriamente nas investigações, porque há casos tão complexos que o delegado ali, a equipe, os agentes, eles precisam se concentrar naquele trabalho. Mas, na prática, eles são acionados para fazerem outras funções também. Às vezes, eles têm que ir nas operações dos outros colegas ou participar até de um plantão e não conseguem se concentrar. Então, essas coisas, essas questões, realmente, elas têm a ver com a proteção, né? Nós precisamos proteger a Polícia Federal dessas interferências. Então, no futuro, né, a gente não sabe o que pode acontecer, quem vai ser ministro mais para frente, depois do juiz Sérgio Moro. Então, a Polícia Federal precisa de autonomia. E há uma proposta de emenda à Constituição que está meio parada ali na Câmara dos Deputados. Porque várias vezes tentamos fazer com que ela andasse, mas nós percebemos uma resistência muito grande ali dos parlamentares. Pode ser que no próximo ano haja uma mudança de visão, né, desses parlamentares. A gente tem essa sensação, essa impressão, que justamente por causa dessa possibilidade de ingerência, a população vê a Polícia Federal, ou boa parte da população, ainda mais no Brasil, bem dividido hoje por causa dessas eleições, com uma certa desconfiança da Polícia Federal e do trabalho da Polícia Federal. Vocês têm consciência disso? Existe um trabalho de comunicação para ser feito com a população, para mostrar o que a Polícia Federal, qual é o papel da Polícia Federal, o que deve ser feito? Como vocês reagem justamente a essa desconfiança que às vezes acontece dos dois lados, né, dessa divisão? Então, muitas vezes, né, a Polícia Federal não tem uma liberdade, né, o representante da Polícia Federal, que no caso é o diretor e, por consequência, os outros gestores, não tem uma liberdade para abordar certos assuntos. Então, não só pelo perfil policial, que é um perfil mais discreto, mas também, muitas vezes, qualquer manifestação que um diretor dê pode causar um problema para ele e depois isso repercutir na mudança do cargo dele. Então, o que nós vimos ali? Algumas operações em que a Polícia Federal era atacada
diziam, olha, que a Polícia Federal foi arbitrária em tal situação, e a própria Polícia Federal não se defendia. E foi aí que a associação, né, e o sindicato também, tiveram o papel de ser a voz daqueles delegados que estavam trabalhando ali naquelas investigações, mas que muitas vezes não tinham meios e talvez por tal motivo demorou um pouquinho para conseguir fazer uma fase de uma operação, ou algum outro problema. Então, quando teve aquela questão do passaporte, eu percebi muito isso também. No fundo, a gente sabia o que estava acontecendo. Eles estavam realmente boicotando a Polícia Federal, não estavam liberando aquele recurso. Porque bastaria uma canetada, eles aprovavam uma emenda de orçamento e o dinheiro entrava em questão de 2, 3 dias. Então, nesse momento, a associação foi a voz daquelas pessoas, e eu mesma várias vezes fui entrevistada e perguntavam quando que o passaporte voltaria à normalidade. Eu dizia, olha, enquanto um projeto não for encaminhado para o legislativo, não tem nem ideia de quando vai voltar o passaporte. Então, a própria Polícia Federal, ela respondia na medida do possível ali, que não tinha verba e tal, mas nós tínhamos essa liberdade de explicar o que de fato estava acontecendo. Então, pouco depois dessa fase ali, no final do ano, o doutor Leandro caiu do cargo de diretor-geral. Então, de fato, ele estava sendo boicotado na gestão. Porque muitas vezes o governante, ele entende que o diretor tem que fazer alguma coisa. Quantas vezes não falavam isso? O diretor tem que estancar a Lava Jato. A Lava Jato está indo longe demais. Só que não funciona assim. Felizmente, existe Poder Judiciário, Ministério Público, e a operação andou. Mas imagine quantas outras operações Lava Jato poderíamos ter no país inteiro, até mesmo conduzidas pela Polícia Civil, né? Que tem também um problema muito sério ali de controle dos governadores. Para finalizar, a gente viu durante a campanha presidencial o Mourão, né? O general Hamilton Mourão, vice do Jair Bolsonaro, disse que gostaria de mudar a Constituição e o sindicato, né, a associação, chegou a dizer que repudiava essa declaração. Existe ainda hoje um certo, não vou dizer medo, né, mas vocês ficam esperando como vai ser esse governo com relação à Constituição? Naquele momento, o general Mourão, ele expressou uma opinião dele numa palestra, tinha um contexto, né? Mas ali nos deixou preocupados, porque a Constituição de 88, embora alguns atribuam a ela a culpa por vários problemas que o país passou, na realidade, a Constituição, ela é fruto de um processo histórico em que vários segmentos da sociedade foram ouvidos até chegar àquela construção da proteção dos direitos do cidadão, etc. Então, naquele momento em que ele deu essa declaração, talvez era uma coisa pessoal dele, então ele não tinha noção de como aquilo poderia repercutir fortemente. Mas depois, né, o próprio presidente eleito disse, não, isso é uma posição dele, não é a nossa posição, nós vamos respeitar a Constituição. Acabou sendo bom porque daí ele tirou qualquer dúvida que houvesse sobre o respeito a esses direitos fundamentais, né? Então, agora, o que se espera, né, que esses direitos sejam respeitados. Claro que a Constituição deve mudar algumas coisas a partir de emendas que são discutidas no parlamento, mas nunca se pode pensar em enxugar os direitos, como eles falam, nos Estados Unidos é uma carta enxuta, na França, né, também a Constituição é menor, mas a do Brasil, ela não é por acaso que ela é uma Constituição extensa, longa. Foi o problema que nós tivemos de ditadura militar, de extinção de direitos, então ali foi colocado de uma maneira tentando proteger aqueles direitos básicos, né? Mas é claro que algumas coisas podem ser aperfeiçoadas mesmo na Constituição, dando mais autonomia, não só à Polícia Federal, alguns órgãos importantes. A Advocacia Geral da União, muitas vezes, demanda também a autonomia, porque não possui. E tem muito a ver com aquela questão assim, dos projetos de longo prazo, né? Se troca o governo, troca tudo, e a gente não tem estabilidade nas instituições importantes. Chegamos ao ponto assim, de também olharmos para os tratados internacionais. A Convenção de Mérida, ela estabelece ali várias coisas, né, contra a corrupção. E fala que os órgãos que atuam contra a corrupção precisam ter autonomia. E aí a Polícia Federal, né, está dentro, é um desses órgãos. Então a CGU também é um órgão que conquistou autonomia ao longo do tempo, agora tem status de ministério. Então são questões que podem ser realmente melhoradas na Constituição. E agora sim, última pergunta.
questão do porte de armas. É um desejo do candidato e agora presidente eleito Jair Bolsonaro de que se facilite o porte de arma com a ideia de que as pessoas possam se defender e muitas vezes com essa ideia de se defender dentro de casa contra a criminalidade. Eu pude conversar com alguns policiais federais sobre essa questão e tive o retorno de que quem tem que ter arma, né, é somente polícia e bandido, né? A população geral é um risco muito grande para que qualquer discussão, qualquer problema, desentendimento acabe numa tragédia. Qual é a situação? Muita gente teve essa ideia de que é uma coisa muito fácil de se fazer, que o presidente vai chegar lá com uma canetada e que a partir de dia 2 de janeiro as pessoas vão poder entrar em qualquer supermercado para comprar uma arma. Não é bem assim que funciona, mas qual é o sentimento da Polícia Federal com relação à questão de porte de arma? A Polícia Federal, ela tem um controle, né, das armas, o sistema Sinarme, ele está dentro da Polícia Federal. Então, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, aos poucos, a realidade, ela chega na frente do político e ele percebe que realmente não é tão simples, não dá para transformar o Brasil nos Estados Unidos, em que todo mundo, desde criancinha, sabe atirar. Então, o que eu acredito que vai acontecer é que a posse da arma seja facilitada. Mas o que é a posse? Dentro de casa. Ele vai poder possuir, ele vai poder ter uma arma desde que dentro de casa, preenchidos aqueles requisitos de exame psicotécnico, o exame de habilitação na arma e tal. Então, aquele porte na rua, livremente, eu acredito que não vai ser liberado e precisa passar pelo processo legislativo, e a questão realmente é muito complexa. E aí a Polícia Federal, naturalmente, à medida que essas normas forem aprovadas, terá que se adaptar também para atender a demanda das pessoas que pedirem, né, a aquisição da arma. É que, na realidade, há algumas normas administrativas que deram uma certa limitada realmente na aquisição das armas, que a pessoa tem que ter a folha de antecedentes, etc., mas também tem que preencher alguns requisitos que aí as pessoas que são a favor das armas questionam se a Polícia Federal não estaria indo além do que a lei prevê, se estaria restringindo muito isso. Então, talvez haja uma mudança nessa conceituação. Então, nos requisitos administrativos para poder ter a arma dentro de casa. Mas vocês são a favor ou contra essa questão? A Polícia Federal tem uma posição sobre isso? A própria Polícia Federal não externalizou nenhuma posição, nem a associação. Eu entendo que, assim, a arma é uma faca de dois gumes, porque nós vimos várias vezes colegas policiais, tanto da PF como militares, policiais civis também, que muitas vezes estão armados, mas é impossível você conseguir prestar atenção o tempo todo no seu arredor. Então, algumas vezes o fator surpresa, ele aparece, o ladrão se aproveita disso, e a pessoa está armada, o policial está armado, e mesmo com treinamento, etc., não consegue reagir a tempo, porque são questões de segundos, a gente vê isso no nosso treinamento. Então, infelizmente, muitos policiais falecem. Então, quem porventura conseguiu o porte de arma, saiba que não é tão simples assim para você reagir a um assalto. Na verdade, é mais fácil evitar que você seja abordado por um criminoso, e muitas vezes nem precisa estar armado para isso, que é o que a gente vê na nossa doutrina ali, estar em estado de alerta, não ficar olhando para o celular andando na rua, esse tipo de coisa. Você evita muito. Então, é uma faca de dois gumes, a meu ver, eu sou contra a liberação, a banalização das armas para o cidadão, justamente porque a gente vê os próprios colegas morrendo em assalto. Perfeito, a gente conversou aqui no RFI Convida de hoje com a Tânia Prado, que é diretora-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Muito obrigado por ter conversado com a gente aqui na RFI, Tânia. Muito obrigada, uma honra participar aqui desse programa.